cresci e comecei a perceber que os meus pais também tinham as fragilidades deles. E falou pro meu ex, quando ele conheceu, foi tipo, esse é o Tcholinha? E aí veio a eleição de 2018. E aí acabou com tudo. Família é base, mas às vezes também representa um grande desafio. Então hoje a gente vai falar sobre limite, culpa e as famílias que a gente quer construir. As coisas que a gente vai deixar para trás e as coisas que a gente quer replicar também. Eu sou a Bea. Eu sou a Paula. Eu sou a Carla. E eu sou a Luísa. Gente, print mais que especial. Hoje é um bom dia. Hoje é um grande dia. É 11 de setembro de 2025. E nós estamos livres aqui nas A gente nossas sim, casas. depende. É assim, diferente de Jair Algumas Messias Bolsonaro, pessoas aí. que tá aí preso. Logo mais, na papuda. E a gente tem que se conter no assunto aqui, né? Porque vai sair depois. Falando sobre família, né? Família. Família. É, Mas- mas... Ainda ali, né? A dele vai estar do outro lado da cadeia, né? Podia estar dentro também, mas enfim. Podia. O que vocês querem falar sobre? Cara, diferentes tipos de relações. Como é que é a relação de vocês com a família de vocês? Tipo assim, se baseia na família que criou vocês ali, aí seja poucas pessoas, muitas pessoas, quantas pessoas têm envolvidas, quais são as mais importantes? E até falar, tipo assim, jovem era isso, e aí agora já tem uma mudada, assim. Sim, eu até tava falando pra vocês antes de começar a gravar, né? Tipo, quando fala de família, a minha cabeça automaticamente se limita a pensar no meu pai e na minha mãe. E, tipo, a coisa muito próxima, a família ali mesmo, né? E eu sei que tem pessoas que têm relações imensas. Tipo, a Paula sempre fala da família dela, é meu tio, minhas primas, não sei o quê. E é uma galerona, assim, né? Eu nunca tive essa vivência de família. Claro, sempre tive uma relação muito próxima com a minha avó, com meu avô. Mas acho que também fui perdendo essas pessoas e conforme o tempo vai passando, a gente se gruda cada vez mais com essa nossa família muito direta, assim, né? Sim. Então, mas eu sempre tive uma boa relação com meu pai e com a minha mãe. E Eles eram mais liberais, assim. sempre foram bem Amigos, assim. gente nossa, assim, né? Tipo, o Eles. mesmo... Casa da gente. gente como a gente. Sempre tiveram, a gente sempre teve um pensamento muito alinhado sobre vida, pensamento político muito alinhado, então isso Isso é sempre importante. me deixou muito confortável e aprendo muito com eles, são pessoas que eu admiro muito, acho que isso é um lance massa, assim. Eu acho esse negócio de família, tu falou ali, né? Eu sempre falo da minha família, por ser uma família grande. Eu realmente considero a minha família grande, minha avó teve 9 filhos, sendo 2 adotados. Então, né, o primo do primo, aí tem a outra lá que chama de prima, a gente não sabe se é primo mesmo, se não é, mas considera, enfim, mas criou junto. Mas é muito doido porque eu cresci numa casa grande. Meu Deus. Eu cresci num ambiente... Ai, péssimo casa grande sem sala. A casa da minha avó é uma casa muito grande, entendeu? Entendi. Então ali cresceu, eu cresci, eu sou filha única, mas eu cresci com muitos primos. E aí os meus tios, a maioria, tirando o meu tio mais velho e minha tia do meio, assim, não moravam com a minha avó, então, tipo, eram 7 tios morando ali, então eu cresci no meio disso, sabe? Muita gente. Né? Muita gente. galera. Então, eu falo que eu não tenho irmão por parte de mãe, mas eu cresci do lado de primos que eu considero, muitos deles eu considero meu irmão, assim, de vida, de alma, assim, né? A gente zoa que a Paula é filha única, mas ela talvez seja a que mais conviveu, tipo, crescendo com a galera da idade dela. Sim, assim. é muito doido. E é muito doido também como que essa questão da família, às vezes, essa união, às vezes, se dissipa quando um elo rompe. Porque, por exemplo, a minha avó faleceu e a gente viu que deu uma afastada, sabe? Ali a casa da avó era o ambiente que todo mundo se concentrava, que sempre tinha festa, todo mundo conversava. E depois que aquilo ali se rompeu, que a minha avó veio a falecer, a gente não vê mais essa união. A gente tenta buscar justamente porque é uma coisa que sempre teve isso na família, mas depois disso parece de alguma coisa ali, sabe? Então, tipo, eu acho, por exemplo, posso ser que eu pense o clima, né? Mas eu fico muito triste o fato de a gente querer vender o terreno ali, mas, tipo, a gente não vê mais aquele lar hoje como era antes, sabe? Porque não existe mais alegria ali, porque a gente nem tá mais ali presente. Então, é muito foda quando isso acontece, assim, no ambiente, quando uma pessoa que une todo mundo acaba, né, se... A tua família é bem matriarcal, assim, né? Muito, tipo, tudo em torno da tua avó. Muito, Isso é muito bonito. O meu avô faleceu, eu tinha 5 anos, assim, então eu nem imagem dele.
Então, a gente fala que, tipo, a minha família foi gerida por mulher, assim. Tanto que a maioria da minha família é mulher. Agora tá vindo todas as gerações, tá vindo homem, assim. Mas, tipo, a maioria da minha família é mulher e foi uma matriarca que deu as rédeas ali, sabe? Então, tipo, isso é muito foda, assim. Por isso que eu tenho essa questão muito forte de presença feminina na minha vida. Lindo. Lindo, e você Não é? Cara, então, a minha família, eu sempre fui de querer juntar o máximo de pessoas possíveis na minha vida, né? E desde criança era isso, e com amigos e família. Então, eu tinha muita proximidade com a família paterna, assim, com as duas famílias, mas principalmente com a paterna, porque era o pessoal do carnaval, era o pessoal do samba. Então, eu sempre me sentia mais pertencente ali, né? Apesar de ter um contato com a minha família materna também. E assim, eu, tipo, cresci naquele meio e fui muito influenciada naquele meio. E quando até meu pai, né, que era, no caso, a principal ligação com essa família, porque a família paterna, perdeu um pouco de contato com os primos, não tanto com os irmãos ele sempre foi muito ligado, mas com os primos eu ficava lá, tipo, ai, vamos lá na casa da tia, vamos lá na casa de fulano. Legal. E aí veio a eleição de 2018. E aí acabou com tudo. Aí não teve como, assim. E mesmo assim, depois, na pandemia, eu botei na minha cabeça, tipo, tava muito emotiva com o negócio da pandemia. Fiquei, cara, eu posso perder minha família e tal. Fui lá, Então, contato. tentei contato. E depois mais uma, tipo, veio mais uma, que enfim, não cabe falar aqui, mas mais uma que veio nas minhas costas, assim. Que também envolve política, mas me envolve. Daí eu fiquei, cara, quer saber? É isso, assim, acho que ficaram bitolados demais. Acho que não foi um negócio de, tipo assim, acho não, com certeza não foi um negócio. Temos opiniões divergentes. Foi um negócio muito excessivo. Igual como foi no geral no Brasil, né? Perfeito. E aí eu, cara, não me cabe mais ir atrás, mas, tipo, foi um processão entender E o que isso. tu sentiu quando tu viu que tu falou que tinha essa ligação com a tua família paterna? O que tu sentiu quando tu viu que uma questão política quebrou tudo que vocês tinham de bom e de aquele negócio, tipo, pô, minha família paterna, que tem envolvido com carnaval, uma coisa que eu gosto. O que tu sentiu nesse momento? Tu viu, tipo assim, cara, que bizarro, como é que isso chegou nesse ponto, sabe? Primeiro eu me questionei se eu tinha se eu tinha puxado algo disso, sabe? Tipo assim, eu herdei isso, tem alguma coisa a ver? Porque nós somos parentes, tem alguma coisa a ver? Não, opinião é opinião, né? Ou, enfim, formação política é uma coisa, mas eu fiquei meio receosa, assim, e depois eu fiquei, cara, eu gostaria muito de levar com mais leveza, eu gostaria muito de olhar pra isso e falar, não, tá, é só um negócio. Mas é que ultrapassou todos os limites. Daí eu falei, não tem como eu manter um vínculo só porque, é que eu adoro ele, porque é meu tio. Ou porque é família. Ou porque é família. Porque, exatamente. tipo assim, no final das contas, existe o kikiki, existe o falar por trás. Então, assim, da mesma forma que eu fico indignada, com certeza eles ficam indignados do lado de lá. Sim, Só que a indignação deles do lado de lá, pra mim, não cabe. Porque, assim, eu sei o que eu defendo. E, ao mesmo tempo, eu sei o que eles defendem. E, assim, não é legal. Então, foi isso. Mas com a minha família, no caso, tem meu pai e minha mãe, meu irmão e minha irmã, que é a base ali, né, que morou junto. E agora tuas sobrinhas? E agora minhas sobrinhas, meus cunhados, então assim, tô bem próxima. A minha família por parte de mãe, enfim, é outra questão, porque a figura da minha tia-avó é uma das mais importantes pra mim até hoje. Moramos na casa dela, inclusive. Mas é isso, tenho uma boa, com a minha família de casa, uma ótima relação. Principalmente depois que eu me mudei. Legal. A gente a percebe virada, isso, né? né? Muito virada. E tu, amiga, como é a relação com a tua família? Então, eu tenho pai, mãe e irmã. E um ponto que eu acho que é bem diferente, assim, do que eu vejo, né, das outras famílias, que mudou muito a minha dinâmica com o resto das famílias. Meu pai é uma pessoa bem mais velha, assim, né? Hoje ele vai fazer 70... Hoje não, né? Mas em dezembro ele faz 70 e poucos. Dezembro também, amiga? Sim, minha família inteira é Sagitário. Olha! Sim. Livre pra voar. Muito. Eu tinha 2, minha irmã tinha 5, meu pai tinha 15. Amiga, É loucura. E tua mãe? Muito, né? Minha mãe é touro. Não, é loucura. Mas o meu pai, ele tem uma história de vida bem... Talvez triste, mas talvez, tipo, ok, sobreviveu, sabe? Porque ele perdeu os 2 pais muito cedo. Então, tipo, com 12 anos, ele já não tinha mais pais. E aí ele foi aquela criança que foi pulando de tio em tio, sabe?
E aí, com isso, eu sinto que meu pai é muito essa pessoa ainda hoje que liga pra todo mundo da família todo domingo, sabe? Querido. Que faz toda, tipo, o rolê de festa de família. Ai, o Beto Preto. E aí eu sou, tipo, a relação, meu pai sempre. Eu acho que é muito pela idade. Meu pai é muito mais velho, então, tipo assim, não é aquela relação, tipo, ai, vai lá, filha. Não, sabe? É tipo, estuda e é isso, sabe? Não tem muito essa troca, assim, a gente não conversa diariamente, não tem muito isso. Com a minha mãe é totalmente diferente, né? Minha mãe é divíssima. Mas eu acho que por isso eu sou muito próxima da família do meu pai, porque ele é essa pessoa Da que família da zona. família muito, assim, sabe? Se abraça. Vai atrás. Até que eu encontro meus primos, inclusive Thaís. Sei que ela assiste. Os divos do centro? Cara, juro, a gente tá em qualquer lugar, do nada brota uns primos da Carla. E ela fala, meus primos, eu fico tipo, mas ela não tem tudo lá em Itajaí. No Itajaí. Joinville. Ai, eu sempre Não, erro. só que só minha família, só meu pai e minha mãe foram pra lá. O resto é tudo de Floripa e de Curitiba. E aí eu tenho muito primo. Por isso, eu acho que como meu pai sempre acha que vai ter um tio lá da puta que pariu, meu pai vai ligar e vai ser próximo, entendeu? Querido! Então, aí eu tenho muitos primos por isso, assim. E tu sente que por o teu pai, tipo, ter essa relação muito próxima com a família, ele é uma pessoa mais tolerante, assim, do tipo... Talvez ele engula alguns desencontros, algumas opiniões divergentes, tipo, ele é a pessoa que faz questão da relação apesar dos pesares? Cara, meu pai é a pessoa mais papas na língua e fala e piada o tempo inteiro. Se vocês encontrarem meu pai, vocês vão ver que, tipo, eu não sou nada, assim. A gente não conhece ainda os É pais da Carla. Mas, tipo assim, cara, quanto a minha... Eu Vamos, teve a minha vamos formatura, fazer quanto Joinville. a Isa, que morava comigo, e a Mai encontraram meu pai, eles ficaram, meu Deus. A primeira coisa que meu pai falou pro meu ex, quando ele conheceu, foi tipo, esse é o Tcholinha? então, tipo... Meu pai não! Não, o negócio é ela falar e ele entender. Eu já amei ele. E ele é um cara de 70 anos. Seu Chola? Cara, e foi assim... Tcholinha. Cara, e só que eu fiquei preparando o querido, né, do meu ex-namorado. Nossa, mas nada prepara, né? E eu falei, meu pai é assim. E aí ele ficou, nossa, não poderia ser melhor. Querido, sensacional. Amiga, e ele é Cara, muito... que bom, eu tava nessa relação mais tranquila. só que É melhor muito gente que outros. quebra o gelo, né? Sim, e aí é muito assim, tipo, meus priminhos que a gente encontra no centro, meu Deus, Um copão na mão. Tudo maluco no centro-leste. Olha aqui, ó. eu peguei eles no colo, né? Isso é foda, isso é Tempo foda. passando. Isso Vai, é foda. A tua prima casou, teve filha já, né? Que é minha filhada. Filha que anda. Filha que anda é bom. Pô, é Não, e foda. meu sobrinho, gente, 15 anos. Maior que tu. É inacreditável. Bem maior do que eu, inacreditável. Cara, que doideira. É inacreditável. Inacreditável. Mas eu entendo isso do teu lado de ser, tipo assim, de se identificar. Porque eu acho que eu me identifico com a família do meu pai justamente porque era essa família de reunir pagodão domingo. Muito. Almoço, Tem churrasco. muita energia do tamanho do teu pai. Então, Muito. e aí ocorre esse corte, né? Mas o meu pai era muito assim. Só que o meu pai, e é louco, a gente falou isso no episódio, né? Acho que as pessoas estão envelhecendo. E o meu pai, de uns 20 anos pra cá, ele envelheceu não fisicamente, porque ele é atleta, corre pra cacete. Cara, só Vai, que no ele... dia, cara, o Rogério, ele vai no dia 31. Assim, São ó, ele faz um Silvestre. bate e volta pra correr na São Silvestre. Não, pô. e ele corre todo dia, e ele corre maratona de todo final de semana, enfim. Então Ele ele, é acorda às super 3 da ativo. manhã, né? Ele acorda às 4. Mas porque ele não vai fazer o devocional, ele vai correr e bater o ponto. Não como a gente aqui. Mas ele vai bater o ponto dele. Então, assim, ele é muito atleta, mas enfim, ele antes era muito uma pessoa de... Eu sei que ele gosta de reunir as pessoas, mas antes ele não tinha muito pudor. Tipo assim, a nossa garagem tinha uma grade que dava pra tu abrir o portão e ficar na grade. E as pessoas que estavam fora passam e veem. Tipo, uma coisa meio rua, assim. E de uns anos, não tanto recente, já faz um tempo, ele adquiriu um certo negócio, tipo, ninguém precisa ver o que a gente faz, tipo, fecha. E que de um lado eu entendo a privacidade, mas por outro eu sei que também é ele ficando mais recluso. Mas ele... tu acha que isso tem um pouco de relação com a tua mãe? Porque tua mãe é uma pessoa muito cuidadosa, muito do tipo... Mas não é, Fecha. amiga. Ele Sério? entrou numa vibe de tipo assim... É isso, ninguém precisa ver o que a gente faz. Só que a gente não faz nada, tipo, a gente só se reúne, sabe? E só que ele entrou nessa pira. E eu tinha a imagem muito dele como essa pessoa de portão aberto, recebe a galera, e churrasco.
Mas eu sei que ele gosta ainda de receber, Massa. sabe? E tem algo que vocês veem, assim, que a família, os pais de vocês, tipo, educaram e, sei lá, quando eu era adolescente, ficava, nossa, que bosta, mas hoje vocês ficam, nossa, graças a Deus que isso não rolou, sabe? Não rolou não, mas que, tipo, que aconteceu essa criação, ou alguma tradição, ou tipo, nossa, que bom que minha mãe não deixou eu fazer tatuagem de Tumblr em 2010, sabe? Sim. Eu fiquei putaça, mas hoje Queria eu fazer agradeço. meu filtro dos sonhos. Puta A que tribal, pariu, a tribal. ainda bem que não deixaram. Né? Ainda bem, né? Tem essas coisas clássicas, mas eu acho que tem uma coisa muito forte, assim, do jeito que os meus pais me criaram, que nunca foi um problema pra mim, mas que hoje eu olho pra trás e falo, cara, eles arrasaram nisso, assim, porque eu sempre tive uma criação extremamente liberal no sentido do tipo, comunicação, vamos construir juntos a confiança que a gente vai ter um no outro. Então eles nunca foram pais restritivos, do tipo, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, mas era tipo, vamos entender até que ponto a gente pode ir? Então, por exemplo, eu era uma adolescente que tinha total liberdade para viver o meu final de semana do jeito que eu queria, saía de casa na sexta, voltava na segunda. Mas isso foi construído aos poucos, e eu acho que isso me deu um senso de liberdade e responsabilidade comigo mesma, com o meu corpo, com tudo, que talvez eu não teria se eu não tivesse sido criada desse jeito, assim, né? Que é tipo, a gente, quando eu comecei a sair, era tipo, ah, tu vai sair às 10 da noite, mas tu tens que estar em casa meia-noite. E conforme eu ia cumprindo esses nossos combinados, eles, na outra vez, então, 00:30. Até que, Confiando, tipo, né? até que eles soltaram as rédeas e falaram, cara, a gente confia em ti. Sempre um papo muito aberto Que bom. sobre bebidas, sobre droga, num sentido de, tipo, não achamos legal, né? Tipo, cuide de você. E a gente foi construindo isso, assim. Então, tipo, acho que foi legal. Responsabilidade de trabalho, de coisas que eu tinha pra entregar. Do tipo, tanto que isso, assim, se eu entregava o que eu tinha que entregar, que era estudar, e na época eu já trabalhava, assim. Então, eles me viam como essa pessoa responsável nesse lugar e eu tinha liberdade pra viver minha vida, assim. Então, isso foi legal. Gosto. muito- Eu faria isso hoje se eu tivesse uma filha. Massa. Um Eu filho. acho que a minha... Um filho. Eu acho que a minha criação foi mais ou menos isso também. Eu sou filha de mãe solteira, né? Eu não tenho... Ela é mãe, eu Cara, minha cabeça foi direto pra isso. Eu sou filha de mãe solteira, eu sempre falo que eu não tenho pai, eu tenho progenitor. E então, tipo, isso eu realmente não fez falta na minha vida, porque, como eu falei, eu cresci numa casa rodeada de pessoas, rodeada de referências pra mim, sabe? Então, obviamente, as referências que eu tenho na minha vida é de mulher, eu tenho poucas referências de homem na minha vida. Então, a minha criação, no geral, a criação ali da minha família, tipo, no geral, sempre foi muito tranquila e liberta, assim. Então, desde pequeno, a gente foi criado brincando na rua. Eu sempre falo mas meu afilhado, para as crianças hoje, né? Tipo, cara, deixa eles brincar na lama, sabe? As muito. crianças são tudo no celular. E eu não fui criada assim. Minha avó tem terrenão na casa dela, a gente vivia brincando com os vizinhos, sabe? Então eu vejo as crianças hoje em dia não fazem isso e eu fico tipo, cara, que loucura. Nunca pegaram uma garrafa PET e desceram um morro escorregando. Ou nunca, cara, ou brincaram de taco na rua, sabe? É muito doido isso, assim. E eu tenho isso muito forte em mim. Então, minha família sempre foi assim. E a minha mãe, como, por mais que eu cresci dentro de uma casa cheio de gente, minha mãe sempre foi muito eu e ela. Então, eu vi a minha tia criando os filhos dela com uma criação totalmente diferente que a minha mãe fez comigo. Então, eu tive alguns problemas de saúde ali na juventude e adolescência, eu tive anemia muito severa, então eu tive que tratar, vivia no hospital. E é muito legal que todos os meus aniversários, até os 15 anos, a minha mãe fez pra mim. Então, eu tenho muita lembrança disso, assim, como eu ia todos os aniversários. Então, a minha mãe sempre foi essa mãe, por mais que eu estivesse morando numa casa com muita gente, a minha mãe que me criou, junto com a minha avó, junto com as minhas tias, mas ela estava sempre presente na minha vida, sabe? Então, minha mãe nunca me bateu, por exemplo, a minha mãe nunca levantou a mão pra mim. Hoje em dia ela fala, tu não dá de dar umas palmadas hoje em dia. Não te dei naquela época, eu quero te dar agora. Mas é isso, ela me criou muito na conversa. E eu tenho pouca dificuldade hoje em dia pra isso, pra conversar. Diferente da minha mãe, que nunca teve isso comigo. Mas ela sempre me conversou muito e eu fui criando isso com ela, assim. Então eu estava no colégio que o meu tio era diretor, a gente ia com ele de carro, né? Mas só que quando meu tio não tava, ou ia mais cedo, enfim, ela deixava de ônibus sozinha, por exemplo, sabe? Tipo, mas vai assim. Quantos anos? Eu tava na quarta série. A Duda, que é minha prima mais velha, ela começou a ir comigo. Aí eu e ela.
Aí quando ela saiu, que entrou na oitava série, saiu, né, que aí ficou, eu comecei a ir sozinha. E aí, tipo, eu sabia o ônibus que era frente da escola e pra sair era bem na boca da rua da minha avó. Então, ela sempre teve esse negócio comigo, assim. Então, tipo, me deixar sair, diferente da minha tia, que tinha essa restrição um pouco mais com a minha prima, sabe? Que eu sabia que era uma guerra pra ela sair. E comigo, não, sempre foi na conversa, do tipo, sair num horário e voltar no tal horário. Se eu chegava naquele horário, então, tá, próxima vez pode sair chegar um pouquinho mais tarde, sabe? Então, tinha muito isso, assim. Então, eu vejo que até na minha... convivência com amigos no fundamental e médio ali, eu tive muito mais isso do que com a minha prima ter minha idade, por exemplo. Eu tive mais esse convívio com pessoas, sabe? Porque eu tinha mais essa liberdade, assim. Então eu vejo que se essa criação não tivesse essa família que eu tenho hoje e essa criação, eu acho que eu não seria a mulher que eu sou, assim. Eu me vejo com muito privilégio, assim, na minha vida, e uma delas é a família que eu cresci. Presente, né? Exato. Sim. E tua amiga? Cara, a principal coisa que falaram, que eu falava, ai, que chatice, era do meu cabelo. A minha mãe não deixava eu alisar. E aí eu chorava muito, né? Porque eu detestava, porque eu não tinha referência. Por mais que eu amasse cantoras pop na época, tipo assim, já era muito fã da Whitney Houston, enfim. E cabelo cacheado, cabelo crespo, enfim. Só que pra mim ainda não era o suficiente. Eu olhava, tipo assim, não, porque o que eu mais vejo é de cabelo liso, eu quero cabelo liso, cabelo liso. E ela não deixava, e na época eu lembro muito criança que ela penteava e tal, e eu chorando na frente do espelho. Tipo assim, ó, cena triste, sabe? Da criança chorando e falando, eu não quero ser assim. E ela, tipo, cara não, né? Minha filha, teu cabelo é lindo, tu não entende ainda, mas teu cabelo é lindo. Todo mundo, e de fato, quando a gente saía, as pessoas falavam, nossa, cabelo lindo. Eu ficava tipo, não, sabe? Tipo, criança revoltada, assim. E ela falava, todo mundo fala, e se tu alisar, tu vai se arrepender, e eu vou me arrepender. E ela nunca deixou. E com certeza eu iria me arrepender. Então, assim, eu paguei muito minha língua e agradeço muito pela minha mãe não ter deixado alisar o cabelo. É verdade, isso é uma coisa que eu também passei por isso. E eu fui a única na minha família, junto com a Vitória, né, que também tem cabelo crespo, que não alisou o cabelo. Então, minha mãe, eu cresci com minha mãe e minhas tias alisando o cabelo, e minha mãe nunca deixou eu alisar. Só que, contraponto, eu fazia o quê? Ensopava o cabelo de creme. Meu cabelo era grandão, né? Pra não deixar ele volumoso e nem cacheado. Então eu deixava. Então, tipo, encharcado, tanto que meu cabelo apodreceu, né? Teve corte químico, daí eu tive que cortar, até hoje meu cabelo é assim curto. Mas esse negócio de citação. Mas quando tu era criança, tua mãe fazia vários penteadinhos. Vários. Era trancinha. Eu ia pra escola com cada coquezinho, assim, ele sabe? E chorava muito dela fazer, eu chorava muito. Cara, quando pegava piolho, o cabelo cacheado. Amigo, vinagrão. Meu Deus, aquele negócio não saía, cara. Porque daí tem uns cachinhos pra tirar aquele negócio do cabelo. Misericórdia. Nossa, cheiro. Eu vou raspar o cabelo. Não! E o pente finaço. Nossa senhora. Tipo, eu não tinha culpa de pegar piolho. Ele falou que ia raspar meu cabelo, não deixou alisar. Eu pegava piolho pra caralho quando eu era criança. Não, e assim, existe só ainda depois piolho? Não sei, mas só depois que a gente cresceu que eu falei, que as pessoas começaram a falar que era normal pegar piolho. Só que quando tu era adolescente, criança, tu ficava tipo, nunca vou falar pra ninguém. Tu ficava sem ir pra escola, porque a o escola cheiro... era bem piolenta, todo mundo tinha piolho. Nossa. Eu lembro dos bafafás. O cheiro tá Umas coisas muito de criança, né? Loucura. Sim. E aí, tu, amiga? Então, eu tava pensando até assim, tipo, o meu pai sempre foi muito restritivo, né? Tipo, até porque eu nunca saí, enfim, nada assim, né? Tipo, não podia brincar. Assim. Não podia brincar com menino, nada assim, era muito certinha, tipo assim, estude, me deixa fazer boletim no final, sabe? Tipo, e era isso, e eu ficava... boa aluna, amiga. Não tinha como não ser. Tipo, e por isso que eu fazia 500 coisas, né? Eu e minha irmã, assim, tipo, na faculdade não é só o suficiente, né? Tem que fazer 500 outras coisas, assim. E aí, só que aí depois, quando eu comecei a sair com as pessoas, com as amigas, assim, eu via como os pais tinham muito essa interação de conversar, de ser amigo. E eu ficava, cara, meus pais não são assim, sabe? O que aconteceu? E eu odiava isso. Só que agora, depois de adulta, tu percebe que, na real, tipo, eles só não tinham referência, sabe? Tipo, por que eu pensava que tinha que ter, assim, sabe? E aí eu acho que isso caiu muito na ficha, que são as gerações, né? Eu acho que tipo, eu acho que se eu for mãe algum dia, já vai mudar, sabe? E assim, que com certeza, meus pais já estavam sendo muito melhor com o que eles tinham, assim. Total. Sem dúvida. Muito. E pra ti, e pra tua irmã foi uma coisa pra ti. Foi diferente também de uma pra outra. Óbvio, porque minha irmã é mais velha, então ela sofre até hoje, querida. Paula, te amo.
Tem muito isso. Tem muito rolete mais velha. Ela teve toda a pressão. E eu sei muito isso, porque eu sou a filha mais nova. Tipo assim... É como tudo na vida, a gente aprende, vive a primeira experiência, aprende. Exato, Quando vem a segunda filha, a Já é gente de forma diferente. já pesa um pouco menos a mão, assim, né? muito. Tinha muitas brigas com ela? Com a minha irmã? É. Nossa, muito. Teve uma vez que eu sempre fui de fazer trança, né? Tipo... E aí eu Sabe transar, amiga? Sabe transar? também... E aí eu sempre fazia, né? E aí teve um dia que ela queria e eu falei, não quero fazer. Cara, ela foi chorando pra escola, ela falou pra todas as amigas dela que eu não fiz a trança no cabelo dela. Isso é muito tipo... E tem quantos tem? 2 anos. 2 anos. É 2 super anos perto. só. É. A Paula tem a minha idade. Não sou eu. É, a minha irmã. E a gente não podia, tipo, porque meus pais sempre colocaram a mesma roupa na gente. Tipo, a gente parecia sim, gêmeas. sim. Ai, que ódio. Eu e minha prima. E aí, quando a gente começou a não ter mais isso, aí não podia emprestar roupa. A gente tinha essa de não emprestar. Cada uma com irmã. sua personalidade. Sim, aí tinha briga, se pegasse emprestado. Ai, deve ter isso, né? De muito proximidade Muito de próximo, idade. exato. Eu não tive, Eu não tive isso. Eu não tive irmão, só que eu tenho uma prima que é 1 mês e 1 semana de diferença de mim. Tipo, Quem Que que é é? dessas primas que A moram Micheluzzi. muito perto. A Miqueluz. Lúcia, classe. Um beijo, Miqueluz. É. porque eu uso. Pelos Eu falei isso. Luz trevas explosão. Ela é exatamente isso. A gente tem 1 mês de diferença. Tudo, meu aniversário é primeiro, né? Tudo que eu ganhava, ela tinha que ganhar depois. A mesma cor tinha que ser, tipo, podia ganhar uma blusinha assim, mas era branca, ela tinha que ser outra cor, mas tinha que ser igual, sabe? Ah, mas agora ela te deu o Pedro várias- Augusto. E agora depois- Valeu tudo. Nossa, esse tá a mesma roupa e coisa diferente. Muito. E, tipo assim, eu dividi até hoje o meu quarto junto com a minha irmã, né? Lá em Joinville. Então, tipo, nunca tive quarto separado. Então, as tretas... Também não. Essa privacidade. Só depois que a gente Ai, mudou. de quarto com o irmão, que inferno. Eu sou a caçula de 3, né? Então, tipo, não só dividir com a minha irmã, dividir com o meu irmão. Nossa. Ai, meu Deus do céu, gente, assim. Só que com a minha irmã foi pior do que com o meu irmão, porque a nossa diferença era maior. E mulher é isso, né? Às vezes se bate, tomara que não. Mas às vezes se bate e a gente se brigava muito. E eu lembro dela, muitas brigas dela berrando, assim, subindo a escada. Que a Luísa é uma mimada! Não foi comigo! E não sei o quê. E todo esse discurso Ah, não, de... irmão mais velho. Que quando foi comigo, foda-se, tô nem aí quando foi contigo, eu tô aqui agora, comigo é assim, tô ligada. Mas muitas brigas. Cara, que doido. Eu tava na minha manicure fazendo minha unha sexta-feira e ela teve um arranca-rabo com a irmã dela e falou exatamente isso. Porque a irmã dela fala que o pai que ela teve não é o mesmo pai que... Uma teve um pai, outra teve outro pai, Sim, sim. sabe? Mas é o mesmo pai, só que teve atitudes diferentes. diferentes. E ela fala muito, tipo assim, o pai, que ela se sente muito ofendida muitas vezes, porque quando a irmã dela fala isso, que o pai dela tratou ela assim, vai voltar, gente. A Luísa vai ligar rapidinho. Foi, o Jair Messias Bolsonaro foi condenado. Que aí que ela fica muito, muito doida quando ela fala sobre isso, porque tipo, ela fala, cara, o pai que tu teve não é o pai que eu tive, então eu amo meu pai, e é isso, então tipo, é muito bizarro, cara, foda-se como foi contigo. Comigo é assim agora, Só que e sabe é de isso, uma não tem o que coisa? fazer. Nem ela, nem meu irmão nunca saberão o que é ser a LGBT da família. Ah, E nenhum dos dois saberá o que é travar uma briga política assim, ó, a Ah. ferro e fogo. Porque hoje meus pais são... Enfim, né, a gente sempre fala aqui de posições políticas, mas a gente não fala... caralho. Posições políticas, mas a gente não fala diretamente. Então, assim, meus será pais... que ainda não ficou nítido? Ficou super. Mas assim, eu quando entrei no movimento estudantil, numa época, hoje não sou mais, mas quando entrei numa época, tinha infinitas brigas com os meus pais, porque eu era contra o golpe, eles não eram totalmente a favor, mas eles também ficavam tipo, não se mete nisso. Meio centrão, assim. Meio centrão. E aí quando eu falei que eu namorava meninas foi uma questão, hoje em dia tá tudo bem, mas tipo assim, foi uma questão. Então, ai, porque tu é uma mimada, porque tu é a caçula, porque tu nunca vai saber o que tá na minha pele. E vocês E nunca tu também vão não vai saber o que é ser na eu. minha pele. Exatamente. gente. Exatamente. E fora que os dois com profissões Padrões. padrão. Aham. Psicóloga, engenheiro. Sim, E a Luísa? E A eu- nossa relação eu. com família nesse lugar é muito parecida. Quando a Carla tava falando, me veio muito uma coisa na cabeça, assim, porque ela disse, né, tipo, eles fizeram o melhor que eles puderam, né, tipo, com o que eles tinham, e eu, com certeza, vou fazer melhor. E é uma fala muito que meu pai tem, assim, do tipo,
tu vai ser muito melhor do que eu, tu vai ser uma mãe muito melhor do que eu fui enquanto pai, eu quero que a tua filha, teu filho seja ainda muito melhor, porque essa é a ideia das gerações, né? Muito. A gente ir melhorando, aprendendo com os erros dos nossos antepassados. Eu ia dizer. Mas eu tava pensando muito nisso, assim, que eu acho que eu já convivi com pessoas que não tinham boas relações com a família, mas não num lugar horrível do tipo, ai, porque eu entendo que existe isso, né? Do tipo, ninguém é obrigado a aturar ninguém, não é porque a gente tem um vínculo sanguíneo que a gente tem que Total. conviver e amar, e não concordo com isso, mas às vezes é só, tipo, uma relação difícil, mas tu ama, tu quer conviver, tu quer estar. E eu acho que também a gente não precisa só esperar ter a nossa própria família para, às vezes, propor uma dinâmica diferente com a família que a gente já tem, assim. Então, eu já convivi com pessoas que eu via uma dinâmica extremamente quebrada e que eu falava assim, mas não depende só dos teus pais. Proponha você também uma Sim. proximidade, proponha você também abrir diálogos, sabe? É muito fácil ficar no... Agir de um jeito diferente. Não é só porque eles são as pessoas mais velhas, tipo, já somos todos adultos, né? Sim. Não é só porque eles são as pessoas mais velhas que eles têm que ter a extrema maturidade de relação. Às vezes eles não vão ter. A gente é uma geração muito mais aberta a dialogar, a refletir sobre relações, por exemplo. Então, por que não sermos nós? Quando faz sentido, gente, pelo amor de Deus. Mas quando tem isso, por que não sermos nós as pessoas que, tipo, sim, vão puxar pra perto, Sim. vão propor o churrasco na minha casa, vão propor, tipo, mãe, eu vou te ligar hoje porque eu não tô legal. Tipo, tu não precisa adivinhar que eu não tô legal. Eu vou me abrir contigo, eu vou criar esse lugar de amizade também. Porque isso é muito legal quando a gente vira adulto, né? Muito. Mudar a relação do tipo, sempre vai existir uma hierarquia, mas mudar essa visão do tipo, cara, hoje eu considero meus pais meus amigos, assim, tipo. E eu acho muito da hora. Aí eles saem, já foram pro baile funk com a gente. Tem uma figurinha tão boa da mãe da Bia. Dona Ieda. Eles são muito pra cima, né? São muito jovens, às vezes mais jovens que nós. Então, tipo, é muito legal. E a relação que eu vou criando até com os amigos deles, é tipo, vira um grupão massa, assim. Então, isso é legal de ser construído, a partir da gente também. Muito. E eu acho que quando tu é adulto, pelo menos pra mim, eu percebi que, na real, tipo... Eu, pelo menos, tenho muito mais acesso à saúde mental e entender os meus sentimentos que meus pais. Tipo, eu percebi minha mãe é uma pessoa ansiosa, sabe? Tipo assim, tu perceber essas coisas e eles não falam, Mas eles tipo... se negam. E não é muito Não, doido. não se negam, porque não falam, mas tipo, sabe quando tu vê vivendo, tipo, vivendo a primeira vez? Meus pais estão vivendo a primeira vez e eu fico tipo, é isso, sabe? Aí mudou muito pra mim. É que não a é minha doido mãe quando- se nega, tipo, ela sabe que ela precisa ir Ah, no tá. psicólogo e a minha mãe irmã, que é psicóloga, já falou, pelo amor de Deus, enfim, uma batalha enorme. E ela não vai de jeito nenhum. Mesmo a filha dela sendo psicóloga, ela não vai. Pra mim foi muito doido no momento que eu comecei a cresci e comecei a perceber que os meus pais também tinham as fragilidades deles. E que eles não tinham as respostas pra tudo. E que eles também tinham um monte de questões que nem eles entendiam, assim. Essas questões psicológicas são um exemplo, assim. É muito doido. Tu falou da questão de proximidade, né? Então, quando eu falei que eu sempre fui muito eu e minha mãe, mesmo a gente crescendo, morando numa casa com muita gente, minha mãe, ela é casada, né, com meu padrasto desde eu tenho 5 anos de idade. Tô com 29, então são alguns anos aí, fazem as contas. 22 anos. Eles fazem agora, acho que 24, né? 24 anos de casado nesse mês, inclusive, final do mês. E eu vejo que, tipo, eu tenho muito essa imagem da minha mãe ser a minha mãe e amiga minha, mas eu vejo que essa minha ligação com ela se rompeu durante um bom tempo, sabe? Tipo, é uma coisa recente, assim, de pelo menos uns 6 anos atrás pra hoje, assim. Então, 6 não, um pouquinho mais, na verdade. Porque eu tem essa questão também de família, que famílias vão criando dentro de famílias, assim. Então, a gente saiu da casa da minha avó, a gente foi morar num terreno que tava, tipo, os pais do meu padrasto. Então, ali já que se criou até um impasse, porque logo que a gente se mudou, eu fui pra universidade. E na universidade a gente se molda muito a questão de caráter e de pensamento político, principalmente. Muito. E a gente começa a querer É o entender... epicentro das brigas, né? Exato. E aí a gente começa a entender muita coisa e começa a falar, cara, isso aqui não é legal? Tipo, não faz? Aí começa a querer debater. Então minha família sempre é uma família que gosta de falar e de debater assuntos, né? Porque acho que meu tio puxou muito isso por ele também ser a primeira pessoa da minha família formada na universidade. Então, no momento que eu comecei a fazer isso, eu vi que começou a dar muito choque ali, sabe? Então, criou muito choque eu, minha mãe e meu padrasto. Tanto que eu saí de casa, né? Vai fazer 3 anos, se não me engano. Então, tipo, quando a Luísa fala que saiu de casa e melhorou,
eu não vejo que o meu foi uma melhora, por exemplo. Entendeu? Não foi? Não, pra mim acho que não foi uma melhora. Porque eu vejo que minha mãe, ela, em nenhum momento ela apoiou, né? Tipo, ela apoiou não apoiando. E apoiou não apoiando, mas eu falei, cara, eu quero, né, ter minha vida. E aí me criou assim. Não tem como você vai falar pra mim que eu não posso ser assim agora, sabe? Quando ela falava pra mim, era eu. Sim, Fátima. Ainda chorou, ainda foi falar com a Luísa sobre isso. Fátima é foda. Então, Eu tipo... falei pra ela, não mora comigo não. Então, tipo, eu acho que é normal também, por mais que seja uma relação de mãe e filha, isso é uma coisa que eu iniciei totalmente terapia falando sobre isso também, que é uma coisa que, tipo, eu sinto muita falta, por exemplo, sabe? Então, eu busco ali o contato, mas eu acho que é muito importante quando a mãe é casada com uma terceira pessoa ali na relação, né? Mãe, filha e a terceira pessoa. A mãe não perdeu o contato com a filha, nem o filho contato com a mãe. Eu acho que pode existir o contato mãe, filha e padrasto, ou mãe, pai, filha, pai e madrasta, mas e madrasta, mas é importante manter a relação direta com a pessoa que é do teu sangue, sabe? Mas não só a pessoa que é do teu sangue, acho que em todo tipo de relação é importante a gente manter as relações que não são individuais, né? Primordiais, Mas as paralelas, assim, do tipo, pô, eu tenho uma relação foda pra caralho com meu pai e com a minha mãe. Mas é imprescindível que eu tenha uma relação que é só minha e do meu pai, e que eu tenha uma relação que é só minha e da minha mãe. E que minha mãe não toque nessa relação que eu tenho com meu pai, e que meu pai não toque nessa relação, porque faz parte da construção. Mas é importante a pessoa entender isso. Todo mundo, mas chegou no momento que eu vi que não tava mais entendendo isso e parecia que... então eu não faço mais parte dessa relação, sabe? Basicamente, eu me senti assim. Então é algo que eu venho tratando justamente por isso, pra entender, assim, porque às vezes eu me coloquei até como culpada dessa situação que tá acontecendo por causa de mim, assim, vamos dizer. Mas eu sinto falta. Eu sinto bastante falta. E é muito doido porque, como a minha família sempre foi muito unida, e eu saí de casa, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu dia a dia, eu vejo muita cobrança da parte de família, assim, do tipo... Eles cobram? Muita cobrança. Tipo, de tu ir ver, tá? Não, tipo assim, tem um almoço na casa da minha tia. Eu não quero ir. Entendi. Aí, por exemplo, carnaval é sempre uma pauta. Graças a Deus, a minha família não Sempre tem uma zero pauta. cobrança pra nada. Evento de carnaval, a gente some. A gente fica ali carnaval e trabalho, carnaval e trabalho. E aí, quando eu falo alguma coisa, até uma coisa no sítio, por exemplo, faz sempre quando eu vou visitar minha tia. Eu não posso que eu tenho evento no sábado. Por que tu nunca vai? É sobre carnaval? É tudo consolado? Que não sei o que. Eu falei, tá bom, gente. Tipo, sabe? Eu vou fazer o quê? Mas, de certa forma, eu relações. entendo. São pessoas, às vezes, mais velhas, às vezes que não Relações. tem essa vida social pública que a gente tem. Então, tipo assim, sente falta. É um modo de dizer que sente falta. então é Talvez seja um importante. modo errado, mas é um modo. Né? Sim. Mas é daí como a gente vai conduzindo Exato. do que faz Exato. sentido e do que não faz, Sim. dos limites dessa cobrança e também de ceder vez ou outra. Enfim. Eu ia muito te perguntar, porque eu acho que a gente tem uma relação parecida com família no sentido de sairmos da nossa cidade. Sim. A gente não só saiu de casa, né? A gente saiu de casa e da cidade. Então, é uma quebra gigantesca. Como é que foi pra ti? Tipo, sair de Joinville e vir pra Floripa, largar pai e mãe, assim, ó. Cara, eu Sai de nunca... Sair de então, Itajaí. Sair de balneário. Eu nunca, na real, tipo, eu cheguei pra conversar com eles, assim. Tipo, meus pais sempre falaram, vocês vão fazer faculdade? E eu nunca, tipo, não tive opção a não ser moda na UDESC, assim. Então, nunca foi um papo. Só que, claro, meus pais não tinham dinheiro. E aí foi o rolê de eu vim morar com a minha tia-avó, que foi uma das pessoas, inclusive, que criou meu pai aqui em Floripa, né? Então, tipo assim... É a pessoa meio que anfitriã da família, que cuida de todo Parecida com mundo. todo esse... Tudo que tu falou. Inclusive, ela é contadora de histórias. Muito legal. Aqui de... Aqui tá Antife, Ela conta essa história se é trançando, tá trans. Mentira! É que agora ela se mudou, porque o meu tio-avô faleceu, mas ela tava... Eu acho que é na agronômica Ela é agora. senhora já? Sabe, bem senhora. Amiga, leva nós pra conhecer ela. Vamos fazer bater ponto com ela. Ela é muito ativa, gente. E ela e meu pai aqui, eles ficam contando fofoca, a gente senta na mesa. Amiga, e fica quero só nas muito fofocas. conhecer. Ela é tia, tua tia-avó. Ela é tia do teu tio. Não, ela é irmã Ela é tia do pai. da mãe do meu pai. Tá, Tá, entendi. então ela tipo é a tia do relação teu do pai, mas ela é tua tia-avó. Isso. Eu acho Isso. que é. Leia Palmira, diva. Palmira? E, Diva. e aí eu fui morar com ela ali.
Naquelas condições, né? Dormindo no chão, tamo aí, mas eu tava feliçona. Imagina. E aí eu acho que esse ponto de, tipo, estar na casa de uma família a princípio, pros meus pais, eu acho que foi, tipo, um alívio, assim, sabe? Total. Tipo, claro, minha mãe chorou, tudo mais, assim, porque eu era caçula, né? E é um tipo, chororão. Mas tinha mais pessoas ou era tipo, a tua tia, a avó tinha mais filhos, tinha netos? Não, é que os filhos, tipo, Já eram adultos. É, adultos, só que aí tinha a neta que morava lá, então, tipo, eu dividia o quarto com a criancinha querida, não dormia de luz apagada. Ai, tu tinha que dormir de Ai, novo. que inferno. Ai, que eu tava Ia ser- feliz, eu Não, tava é, feliz. total, mas pra mim ia ser um É, não, sim. Eu Primeiro não ano consigo, da pra mim é tipo faculdade, escuraço. Primeiro ano da faculdade tava ali, né? Tipo, caralho, mano, eu tô em Floripa. Não, porra. Nada a ver. Dormia ali no Dorme aí, chãozinho da criança. cozinha, de boa. Era isso, assim. Aí eu acho que isso pra eles foi mais tranquilo. E aí eu acho que quando eu fui, tipo, fui ganhando dinheiro, primeiro dinheirinho ali que eu consegui, tipo, tá, vou pagar o aluguel, acho que eles foram, tipo, é isso, sabe? Mas eu acho que o rolê de ser em Floripa, eu acho que dá muita mais Mas o segurança, teu né? sentimento. É, Ah, tá, o sentimento era meu sonho, né? Tipo, porque eu sempre fui... era meu sonho ficar longe do meu pai e da minha mãe. Graças a Deus eu passei nessa porra dessa faculdade pra sair de casa. Se não fosse essa, seria outra. No Amapá, sei lá, qualquer lugar do Brasil. Mas sabe aquele sentimento de, tipo, eu precisava ser quem eu precisava Libertar. ser. Eu sentia que eu precisava me libertar e eu não ia conseguir fazer na Imagina. cidade que eu estava, que era Joinville. Nada contra, um pouco, várias coisas na real. Mas, tipo assim, nesse lugar, tipo, cara, aqui eu não vou conseguir ser quem eu quero ser. E isso eu acho que eu agradeço muito meus pais por sempre ter essa ambição, tipo, cara, faça uma faculdade boa, sabe? Tem uma carreira, que era algo novo pra minha família, assim, né? Tipo, É diferente quando os pais já vêm com a mentalidade de não, vai, voa. Muito. muito. Até De que criar eles. pro mundo. É, exatamente. Muito. E eles nunca recusaram de eu fazer moda. Tipo assim, Maravilhosos. imagina. Minha mãe, quando eu não passei de primeira. Ah, Acontece. incrível, Porra, meu é Deus. dificílimo É, passar gente, em moda na inclusive- Udesc. E assim, galera, é tipo boíssima, não vou sair na primeira, tá? É bem comum. Não, eu não, acho. não acham que o mundo vai cair. Ah, em qualquer universidade, gente, tá, tá de boa. Galera entrando com 30 anos também, gente. Sabe? Minha Vai. mãe tá fazendo faculdade agora. Então, gente, muito de boa, né? Só que quando tu é adolescente, tu É, vê parece todo que teu mundo. mundo É o fim do mundo. Aham. É o fim do mundo, meu Deus. E aí, ela falou, isso tentar outra coisa. Você pensa, mãe, na Não. real que não. Aí ela, então tá. Sabe, tipo... Sim. Queridos. Então eu acho que isso foi eu acho isso muito foda pro lugar que eles vieram, assim. Cara, tu aceitar uma criança fazer um negócio que tu, tipo, sabe que vai ser costureira, sabe? Tipo, tu não tem muito essa ideia, né? Tipo, tu não tem Imagina essa se visão. a galera, Sim. às vezes, da nossa idade não tem. Imagina. Exato. Quando tu veio pra... Ai, desculpa. Não, o quê? Quando tu veio pra cá, teus pais vieram morar pra cá, né? Logo em seguida, tipo, é Não, recente, bem né? depois. Eu já era formada. Foi Mas no ano da minha formatura que Quando eles tu mudaram. veio morar pra cá, fazer faculdade, teus pais falaram, tipo, tu vai estudar, mas depois tu volta, ou tu, tipo, não teve? Então, é que a gente não tive esse papo. conversava, né? Entendi. Eu também nunca tive esse Nunca papo. conversei tanto a fundo, tipo, essas conversas profundas com meu pai, com meus pais, né? Era tipo, mas, claro, com a minha mãe aí a gente foi começando a se aproximar, porque aí ela sempre perguntava tudo mais, e aí hoje tem uma relação incrível com a minha mãe, assim, mas na época era tipo, vamos indo, sabe? Só vai. Só vai, Eu nunca parei pra ter esse papo sobre pós-faculdade. Acho que meus pais também nunca me exigiram uma visão de futuro muito concreta, assim. Era muito do tipo, isso faz sentido, não faz sentido. É claro que não foi tranquilo quando eu larguei direito pra fazer teatro, mas também foi assim. Superado. Só aquele durou ali um mês, É. até eles verem que fazia sentido e passaram a me apoiar muito, assim. E muito, principalmente quando eu falei, eu vou fazer faculdade disso. Daí dá também um chão, assim, né? E eles sempre gostaram muito de Floripa, tanto que depois se mudaram pra cá. Fofos. Mas foi muito doido, assim, a minha mudança pra Floripa. Acho que também eu vinha de um período que eu trabalhava muito e fazia faculdade de Direito, mas já trabalhava muito, incansavelmente com teatro, então eu mal parava em casa. A gente não teve muito tempo de conversar. E aconteceu que assim que eu me mudei pra Floripa, deu tipo 4 meses, 4 meses, minha mãe ficou doente. Então foi um caos, porque era a minha primeira... Eu tava no momento mais feliz da minha vida, tipo, cara, morando sozinha pela primeira vez, em outra cidade, fazendo a faculdade, que era tipo meu sonho.
e tendo que lidar com a minha mãe em outra cidade, doente, e eu, aquela merda, né, desse sentimento que quando essa porra da doença vem, que é tipo, vou perder a minha mãe pra sempre, tipo, parece que é uma sentença de morte, assim, né? Então foi muito doido esse meu começo em Floripa e a minha relação com eles. Aí eu ia todo final de semana pra Balneário, ficar com ela e tudo mais. Ainda bem que isso passou rápido. Passou, mas tipo... Meu Deus do céu! Deu tudo certo. Mas é isso, doideira. Sim. Esse é um papo que se a gente entra, né? A gente vai mais a fundo. então a Carla vai se recuperando, a gente vai puxando, as duas vão se recuperando, a gente vai puxando outra coisa. Mas é um papo. Mas eu não sei que vocês queiram entrar nesse tópico. Não sei se vocês querem entrar nesse tópico. Acho que é isso. Botar uma Foi um momento sacadinha. importante, assim. E Pegar o acho que, papelzinho. querendo ou não, é um momento muito bosta, mas que dá uma virada sobre visão de vidas também, Sim. né? De, Sim. tipo, de tu perceber. Tu leva uns choques, às vezes, uns balde de água fria que tu entende, cara, a vida é muito... Pode ser qualquer coisinha, assim, a qualquer momento. Então, a nossa relação, obviamente, já era muito massa, mas intensificou e melhorou muito depois disso. A minha relação com o mundo, com a vida, a relação dela com o mundo, com a vida, se tornou uma pessoa mais leve, enfim. É uma bosta a gente falar disso, porque ninguém precisa passar por isso pra mudar e nem nada, né? Exato. Mas é o que acontece. Sim. Mas sim, dá um choque e a nossa relação foi diferente, assim. E ainda bem que passou rápido, tudo se resolveu. E depois eles vieram pra Floripa e foi lindíssimo, assim. E seguem viajando, amo, né? Muito. E assim Viajam vão. muito, verdade. Sempre viajaram Eles muito. aproveitam muito a vida. E assim vão viajando. Eles sabem viver, cara. Sim. E é muito gostoso ter eles pertinho. Porque foi um choque essa quebra, essa distância. Que a gente é muito colado, né? Então é muito bom. Hoje eles moram a 8 minutos de mim. Sim. É Isso, maravilhoso. E a gente ama estar lá, tá? Inclusive. Sim, é um dos melhores lugares do mundo. Cara, é muito lindo. É muito bom. Viu, gente? Um dia a gente tá aqui, enchendo a cara, jogando com vocês. Um dia a gente tá aqui, abertas, chorando, sendo sinceras com Abertas, vocês. peraí. É que o Bolsonaro tá combinado. Gente, é muita emoção. Eu lembrei. né? Hoje é um dia emocionante. Mas sim, acho que se a gente entra nesse tópico de Ui, pega. questões, pega muito. Então, Tô feia. eu não sei, talvez a gente possa fazer um episódio sobre É isso. impossível. Se vocês quiserem um episódio falando sobre, enfim, dificuldades que a gente passa em meio a... Perda. que não, óbvio, né? Não Sim. foi uma perda, mas nesse sentimento de perda, ou até uma Esse própria medo, perda, né? esse Ou, medo, Ou uma coisa bem aleatória que eu lembrei da pergunta. O que eu faria? Ai, ficou o microfone, né? Ficar uma lágrima. Eu chorando. Tudo bem? Eu tava fungando no banheiro. Pô, não arrasta a cadeira Ai, aí. desculpa. É a nossa Mas- diva da nossa vizinha. Tem uma coisa que meus pais A SMR. que é muito... Não, que todo mundo reclamava dos meus pais, mas e hoje eu agradeço muito eles, que eles nunca deixaram chupar chupeta. E os meus Odeio. dentes, Eu odeio. nunca usei aparelho. Eu odeio. Eu vejo a minha prima, a mais velha, ela tem uma filha pequena, e toda vez que eu tô num ambiente que ela tá, ela já vem. Ó, Paula! Eu escondo a chupeta dela, aí o pai dela vai mandar ela Aí vem. Cadê Paula- a chupeta? Paula, né? Gente, eu não gosto. Pra que usar a chupeta da criança? Calma, Ah, eu não vou comentar É. porque eu não sou mãe. Não, eu também. É, eu também não tiro. sou, mas é não, que... eu tiro. É que Eu não usei também, mas assim... também não usei, Eu mas não eu não julgo. dou- Eu eu- acho eu que eu julgo. ia enfiar a chupeta Eu mesmo. também tipo, não, para de mas chupar. Cala a boca. É que todo dentista fala, nossa, como teus dentes são bonitos, meu pai. Ai, nunca deixei ela usar chupeta. Você acha? Justo. Divos, tá? Eu concordo muito com eles. Gente, mas Vai ser só, difícil. isso que a gente. Mas só pra fechar, eu acho. Sim. O tópico que a gente falou: família, pai, mãe, irmão, tia, tio. E a família que não é de sangue. Que a gente Ah, constrói. sim. Importantíssimo, né? Nossa, Muito. sim. E às vezes é só o que a pessoa tem mesmo. Exato, perfeito. E, nossa, eu tenho relações ainda hoje, né, que tem essa ligação de família mais forte com as amizades do que com a própria família. Sim. E eu acho que eu sei mesclar bem, né, entre a minha família e as minhas amizades, assim, essa sensação. Mas eu acho muito louco, né, que eu não sei como é a sensação de fato de... Não, a minha família são os meus amigos, sabe? E eu boto fé que deve ser... Não sei, né, dependendo do tempo que a pessoa foi se acostumando com isso, mas deve ser um processo muito louco de colocar na cabeça e de, pô, tu vê ali famílias que têm
a ligação de sangue muito bem firmada, né? A Sim. base ali muito bem solidificada. Enfim, só queria fazer uma menção honrosa a essas pessoas, Muito. porque acho que faz parte da família também, já que a gente tá falando desse assunto, né? Muito, e principalmente eu acho que quando tu sai da casa dos pais, assim, né? Uhum. Tipo, eu acho que é outra relação. É. Tipo, nossa, eu morei com, enfim, com pessoas e tudo mais, e aí, tipo, e aí tu vai entendendo quanto tu precisa, né? Tipo, até as conversas que a gente tem, assim, tipo, tu não vai ter. Eu, pelo menos, não tenho tanto com meus pais, assim. Né? Ah, é diferente. E aí, tipo, tu É um vê- mito de que a minha mãe sempre falava pra mim, eu quero ser tua melhor amiga. Aí a minha irmã corrigia ela. Ó, Não, tu não vai ser nossa melhor amiga, tu é nossa mãe. E tá É, tudo bem. exato, Cada exato. um com seu lugar. Não é impossível tirar É. desse lugar. Exato. Mas é isso, gente. A gente pra cima, pra cima. Não, é. Mas se vocês querem construir famílias, tá trazendo, tipo. Hoje eu não consigo ver isso. Eu quero muito. Não, É, eu não me vejo. Mas eu queria muito casar. Ai, só usar um vestidinho branco. Pode usar, É, amiga. eu não só tenho comprar no sonho Shopee. de casar não, mas eu quero... Nossa, Meu Deus. Fazer carinho no meu bíceps aqui, só vocês. Só comprar no Shopee. Cara, de 0 a 100 chorando, 2 minutos atrás. Ó, não esqueçam a aí, ó. me sigam Sim, nas redes sociais. nas redes E aqui sociais. também. Mande pra sua mãe, pro seu pai, pro sua tia, pro seu tio. Se inscreve. O próximo a gente vai mais pra cima, tá? Mas é essa. Mães de faz pets, parte, faz pais de parte. pets. É, tem Aqui a mãe de presentes. pet aqui, ó. Eu A tô gente. aí. A Em mãe de Mães pet, de ó. Vamos Pinterest. mostrar o bichão? Ai, Vamos meu mostrar. Deus. Ele só vai aparecer no final aqui. Ai, fofinho. A patinha. A galera pensa que ele é pequeno, mas ele é grandão, ó. Dá Beijo. dá o tchau com a patinha dele. Tchau, galera.